O Brasil acabou de dar um chega pra lá na Argentina, rebaixou a representação diplomática, acabou tirando o embaixador de Buenos Aires e ainda mandou recado. Enquanto Milei continuar chamando Lula de ladrão, o Brasil ele não vai tratar a Argentina como igual. Isso é uma decisão formal, foi documentada do Ministério das Relações Exteriores. E olha, não parou por aí não, tá? Na mesma semana, Lula foi pra cima do secretário de Estado americano, chamou ele de bolsonarista que odeia o Brasil na cara dura em evento público. E enquanto isso, o presidente ele já está articulando uma ligação direta com o Trump por cima do secretário, simplesmente para tentar tratar de assuntos sérios. Guerra na Ucrânia, duas potências, uma semana e o Brasil não recuou em nenhuma. Galera, fica comigo que eu vou te mostrar como que o Lula respondeu à altura os dois ataques sem perder o controle do jogo em nenhum momento. Já deixa o like e se inscreva no canal. Agora, galera, vamos por ordem cronológica, porque isso acabou acontecendo rápido demais para você acompanhar sem organizar. No domingo, dia 2 de agosto, o presidente argentino Javier Milei, ele foi lá, deu uma entrevista para Luiz Maju na LN+, e acabou disparando contra o Lula e chamou ele de ladrão corrupto e disse que não é inocente e que só saiu da prisão por falha processual, uma referência direta à anulação das condenações da Lava Jato. 2 dias depois, na terça-feira, dia 4, veio a resposta oficial do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores rebaixou o nível da relação com a Argentina. Galera, na prática, isso significa que o Brasil vai continuar falando com o governo argentino, mas num nível bem mais baixo do que o normal entre os dois países vizinhos, e ainda acabou determinando que o embaixador brasileiro em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, ele não vai retornar ao país enquanto os ataques do Milei continuarem. Então, isso foi comunicado formalmente ao embaixador argentino em Brasília, o Daniel Raimondi, por meio de nota de protesto, é claro. Rebaixar a representação diplomática, pessoal, não é coisa pequena não. É um dos sinais mais fortes que um país pode dar sem cortar relações de vez. Agora, para você entender por que o Milei acabou escalando desse jeito, você precisa saber o gatilho. No fim de semana anterior, o Lula participou de um ato do PT no Ceará e nesse evento ele acabou subindo o tom, fazendo comparações que inclusive mencionaram o Flávio Bolsonaro, que é o adversário dele na corrida presidencial deste ano. Então foi depois disso que o Milei acabou redobrando as críticas, dizendo textualmente, abre aspas, não lhe parece agressivo que alguém roube? É muito mais leve dizer ladrão ao ladrão do que o próprio ato de roubar. Ou seja, galera, o presidente argentino está comprando briga direto na disputa eleitoral brasileira, tomando partido explícito contra o Lula, justamente no momento em que o petista está correndo para a reeleição. Isso não é neutralidade diplomática nenhuma, é um chefe de Estado estrangeiro entrando na campanha do país vizinho e ainda fazendo isso de forma pessoal, chamando o presidente eleito de outro país de criminoso. E é claro que o custo disso já apareceu na prática, porque rebaixar relação diplomática com a Argentina, galera, não é uma decisão qualquer para o Brasil não. O Mercosul, ele depende diretamente dessa relação. No primeiro semestre de 2026, o Brasil ele concentrou parte substancial das exportações argentinas dentro do bloco e ainda representou a maioria das compras da Argentina vindas do Mercosul. Então tem fábrica de carro que depende dessa relação, tem agronegócio que está dependendo dessa relação. Então uma crise dessas não para o comércio de um dia para o outro, mas acaba complicando e muito qualquer negociação entre os dois países daqui para frente. Ou seja, o Milei, ele decidiu atacar o Lula pessoalmente, sabendo que isso teria custo econômico real para os dois países, não somente para o governo brasileiro. E o momento escolhido para escalar não foi aleatório. Ele fez isso defendendo, no mesmo discurso, uma agenda de redução do Estado e liberdade econômica, pautando o ataque a Lula dentro do próprio jogo ideológico dele. Agora, só que enquanto essa crise com a Argentina ainda estava esquentando, o Lula acabou entrando aí numa segunda frente da semana, na sexta-feira, dia 7, durante evento no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. O Lula acabou criticando o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, chamou ele de bolsonarista e disse que esse moço não gosta do Brasil. Ele é um anti-latino-americano
latino-americano ou um latino-americano frustrado, e ele ainda é descendente de cubano de Miami, ou seja, então ele odeia Cuba, odeia Colômbia, odeia o Brasil. E o timing não é acaso. Essa fala acabou acontecendo no mesmo dia em que o Senado americano acabou aprovando a indicação de Daniel Pérez para a embaixada em Brasília. Ou seja, Lula aproveitou o próprio dia em que os Estados Unidos avançavam formalmente, principalmente na relação bilateral, para tentar deixar bem claro publicamente que o Brasil não vai aceitar calado tarifa injusta, nem mesmo ataque à sua política econômica. Não é o Brasil que precisa agradar ninguém para normalizar a relação. Quem já agiu contra o país com tarifa e visto suspenso é que precisa rever a sua postura. Agora, e esse ataque a Rubio, ele não nasceu do nada. Ele vem de um contexto de tensão real entre os dois governos. O secretário de Estado americano tinha usado as redes sociais no mês anterior para criticar a política econômica do presidente Lula, dizendo que as medidas dele são prejudiciais tanto para os Estados Unidos quanto para os brasileiros e que o Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo. Isso aconteceu no contexto do tarifaço que o próprio governo Trump acabou aplicando contra os produtos brasileiros. Além, é claro, da suspensão do visto da embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa. Ou seja, antes de Lula chamar Rubio de latino-americano frustrado, já existia ali uma sequência de medidas concretas do governo americano contra o Brasil. Tarifa mais alta, visto suspenso, crítica pública ao presidente brasileiro. Então Lula não abriu essa briga sozinho, ele revidou depois de já ter sido alvo de ações reais, não somente de discursos. Agora repara na simetria dos dois casos, porque ela é muito reveladora. De um lado, nós temos o Milei, tá chamando o Lula de ladrão e de corrupto, tomando partido explícito na eleição brasileira, e o Brasil acaba respondendo rebaixando relação diplomática. Do outro lado, nós temos o Rubio, que ataca a política econômica de Lula e ainda aplica tarifas concretas contra o país. E o Lula responde chamando ele de bolsonarista que odeia o Brasil. Nos dois casos, pessoal, quem começou o ataque foi a direita internacional, primeiro com palavras no caso do Milei, depois com medidas econômicas concretas no caso do Rubio. E nos dois casos, a resposta brasileira veio depois e não veio antes. Então isso é fato verificável na cronologia. Então a fala do Milei foi dia 2, a resposta diplomática do Brasil veio dia 4. As tarifas e a crítica de Rubio vieram antes, a fala de Lula sobre ele veio na sexta-feira, dia 7. Então, quem construir a narrativa de que o Lula é o lado que está criando confusão internacional, simplesmente está ignorando a ordem dos fatos. E é claro que aqui acaba entrando o ponto que conecta as duas crises numa coisa só. Milei e Rubio não são vozes isoladas. O Milei é aliado declarado do bolsonarismo, chegou a se aproximar publicamente do campo político de Jair e de Flávio Bolsonaro. Rubio, segundo o próprio Lula descreveu, seria bolsonarista dentro do governo Trump, ou seja, na mesma semana, Lula foi pressionado por dois nomes fortes da direita internacional que já mostraram na prática simpatia pelo lado bolsonarista dentro do Brasil. Então isso não é coincidência de calendário, não. É o retrato de como a direita latino-americana e a ala mais conservadora do governo americano simplesmente estão cada uma à sua maneira tentando ali pressionar o governo brasileiro justamente no ano em que o Lula está disputando a reeleição contra o Flávio Bolsonaro. E nos dois casos, quem foi atacado primeiro simplesmente foi o nosso presidente do Brasil e não o contrário. Mas galera, o detalhe que pouca gente acabou reparando é o seguinte: enquanto trocava farpa com o Milei e com o Rubio, Lula também estava na mesma semana articulando algo bem mais sério e menos gritado. Ele disse a aliados que ele pretende sim ligar lá para o Donald Trump na próxima semana, simplesmente para tentar discutir o fim da guerra na Ucrânia. Segundo relatos de participantes de uma reunião lá no Palácio do Alvorada, com parlamentares inclusive do PSOL e também da Rede, o Lula acabou afirmando já ter telefonado antes para o presidente chinês o Xi Jinping e conversado com o russo Vladimir Putin, e ainda defendeu que o Conselho de Segurança da ONU acaba assumindo ali o papel mais ativo, reunindo as três maiores potências simplesmente para tentar buscar ali uma saída diplomática. Ou seja, no mesmo momento
em que ele trocava farpa pública lá com o Rubio, o Lula seguia tentando construir um canal direto com o próprio presidente Trump. Então, isso mostra uma separação muito clara entre o embate retórico com o Rubio e a tentativa real de diálogo estratégico com o presidente americano. Agora, no tabuleiro político, isso tudo acaba caindo como uma luva para a narrativa da campanha de Lula, e é importante você entender por quê, tá? Ano eleitoral, com Flávio Bolsonaro como principal adversário e dois nomes associados ao campo bolsonarista simplesmente atacando ao Lula ao mesmo tempo. Milei pessoalmente e sem meio termo, chamando ele de ladrão, e o Rubio com medidas econômicas concretas contra o Brasil. Então, para a base de Lula, isso acaba reforçando a leitura de que o presidente está defendendo a soberania brasileira contra a pressão externa coordenada com a extrema-direita. Já para o lado bolsonarista, o discurso tende a ser o oposto, que Lula ele estaria isolando o Brasil internacionalmente com respostas emocionais. Agora, o fato concreto, porém, que qualquer leitura política precisa respeitar é que o rebaixamento diplomático com a Argentina simplesmente foi decisão formal do Itamaraty documentada, não um desabafo de Lula nas redes, e que as tarifas do Rubio contra os produtos brasileiros são simplesmente medidas real, com impacto econômico mensurável e não é uma retórica de campanha. Agora, na minha avaliação, o que acaba ficando muito claro nessa semana é isso. Lula foi pressionado ao mesmo tempo por duas frentes internacionais ligadas ao mesmo campo político, que inclusive ele está enfrentando aqui dentro, e ao invés de recuar, ele simplesmente revidou nos dois casos, sem fechar a porta para a diplomacia séria com o Trump sobre a Ucrânia, por exemplo. Então, isso é uma postura de quem está separando muito bem retórica de política de Estado. Brigar publicamente com quem ataca primeiro, sem fechar a porta para a negociação, onde ela realmente acaba importando. Então, o ponto central para mim é esse. O desgaste dessa semana não nasceu de uma provocação brasileira, nasceu de um presidente estrangeiro ofendendo o presidente do Brasil dentro da campanha eleitoral do Brasil e de um secretário de Estado que já tinha aplicado tarifa e criticado publicamente a política econômica brasileira antes de qualquer resposta do presidente. Então, o que pode acontecer agora? Isso aqui, pessoal, é projeção, tá? Não é um fato confirmado. Então, presta muita atenção na diferença. Primeiro cenário que nós podemos ter: a ligação entre o Lula e o Trump acontece na semana que vem, como o Lula bem sinalizou, e o foco fica mesmo em Ucrânia, sem resolver diretamente a questão das tarifas contra o Brasil. Agora, o segundo cenário é o Milei mantém o tom contra o Lula e a relação com a Argentina simplesmente ela permanece rebaixada por tempo indeterminado, afetando negociações dentro do Mercosul nos próximos meses. E terceiro cenário, a ligação com o Trump serve também de gancho para abrir negociação paralela sobre as tarifas, já que o Lula ele teria acesso direto ao presidente americano por cima de Rubio. Nenhum desses três caminhos está garantido. Está confirmado até agora é o rebaixamento diplomático com a Argentina e a intenção declarada do presidente Lula de ligar para o Trump. Mas é claro que o motivo dessa semana importar vai muito além da bagunça de bastidor entre os presidentes. O que está em jogo agora de verdade é a posição do Brasil dentro de um continente cada vez mais dividido entre os governos alinhados à extrema-direita internacional, como o caso de Milei, e governos que estão tentando ali se posicionar como alternativa a esse bloco, como por exemplo o de Lula. Cada ataque do Milei, cada tarifa do Rubio acaba funcionando também como um teste, até onde o Brasil ele está disposto a ir para tentar defender a sua posição sem ele entrar em ruptura total com dois parceiros comerciais e diplomáticos importantes. E o fato de Lula manter ao mesmo tempo o revide público e o canal sério com o Trump acaba mostrando ali uma coisa muito simples, tá? O governo ele não está se isolando, ele está batendo de frente com quem está atacando, mas sem fechar a porta para negociação que interessa de verdade para o nosso país. Agora, depois de tudo isso, o que realmente importa é o seguinte: numa semana só, Milei chamou Lula de ladrão, o Brasil respondeu rebaixando a relação diplomática com a Argentina, Lula revidou publicamente o secretário de Estado americano, que inclusive já tinha aplicado tarifa contra o país, e no meio disso tudo acabou articulando ligação direta com o Trump para tentar discutir paz na Ucrânia. Agora eu quero saber a sua opinião, na sua visão, deixa aqui nos comentários, tá? Até onde o Brasil ele deveria ir para defender sua soberania
diante desse tipo de ataque que foi coordenado da direita internacional? Deixa aqui nos comentários, pessoal, eu leio todos os comentários, respondo, e se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo agora, deixa o like também, ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão, assim você não perde nada do que está acontecendo dentro da política e também, é claro, da geopolítica. E se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se torna membro, você está apoiando o nosso canal, o nosso trabalho, a continuar trazendo vídeos otimizados, vídeos objetivos para vocês aqui em primeira mão. Até o próximo vídeo.